Olá, meu amigo futuro produtor de leite. Então, hoje a gente vai continuar com os vídeos, né, de como começar na pecuária leiteira do zero. No vídeo anterior eu fiz sobre a localização, onde você poderia localizar, situar, né, construir a sua produção, né, a sua leiteria, onde você iria instalar a sua pecuária leiteira, né, o seu empreendimento leiteiro. E hoje, então, a gente vai falar sobre a terra. Depois de você escolher a localização, né? Então, você vai escolher a terra dentro daquela localização. Então, hoje a gente vai falar sobre a terra, as características de uma terra boa, né? De uma terra essencial para uma boa produção leiteira. Bem, eu quero começar dizendo para você que qualquer lugar, tá? Qualquer lugar, qualquer pedaço de terra, qualquer pedaço de terra, tá bom. Eu arrisco a dizer para você, se você tiver um quintal de casa com 20 metros quadrados, 50 metros quadrados, sabendo trabalhar com a vaca de leite, com uma vaca de leite, você pode começar, tá? Então, qualquer pedaço de terra, seja 1.000 metros quadrados, seja 1 hectare, seja 20 hectares, seja em alqueires, você pode começar na pecuária de leite. Quando eu comecei, eu tinha pouca terra. Não era uma extensão enorme, só que minha terra era muito morro, muito quebrada. Para você ter uma ideia, eu até ria que para uma vaca minha parir, eu tinha aproximadamente uns 30 metros quadrados em cima de uma lombinha que era direito. O resto para baixo era só morro. No fundo do morro, lá na grota, era açude, era peral, né? Era brejo, era rio. Assim, se uma vaca criasse lá na lomba, lá o terneiro descesse, só prejuízo. Então, no começo eu pensei, antes de começar, né, eu vou ter que cercar um pedacinho ali, ou botar a vaca num pátio, né, onde ela não teria o risco para parir. Mas então, ao longo do tempo, eu adquiri mais terra, né, eu herdei um pedaço de terra do meu pai. Quando eu comecei, quando eu disse, eu dei o start, que eu disse, não, agora vai mesmo, que meu pai viu que eu ia tocar para frente, né? Então ele me deu mais um pedaço de terra melhor já, um pouco mais plano, e aluguei os outros pedaços e simplesmente então eu comecei, e quando a partir da hora que eu comecei, as coisas começam a se encaixar. E assim é para você. Você pode começar num lugar pequeno, né? Tenha em mente que você vai produzir dentro daquele espaço. Não pensa muito alto de início. Mas a partir da hora que você começar, você vai começar a abrir uma janela de oportunidades para você expandir. Então você pode expandir ao longo do tempo. Então, tudo que você pensa hoje eu vou aplicar esse sistema, ao longo dos anos pode se mudar, pode se alterar, tá? Então, o importante é começar, por isso que eu falo, qualquer pedaço de terra você pode começar. Não faça loucuras, né? Não vá botar 20 vacas aí em 1.000 metros quadrados que não vai, né? Dependendo do seu manejo, funciona, mas não vá querer tirar do alimento das 20 vacas de 1.000 metros quadrados, né? Você tem que colocar na mente que você vai precisar adquirir muitos alimentos de fora. Mas pode começar em qualquer espaço, tá? Tendo tudo certinho, que não incomode ninguém, então você pode começar em qualquer espaço de terra, qualquer lugar. Isso é importante no vídeo anterior, a localização, né? Como eu falei no vídeo anterior, você tem que se localizar num lugar que você possa expandir, que tenha oportunidade de expandir. Não, você não vai começar lá rodeado de grandes fazendas, né? Que nenhum produtor vai querer, né, nenhum grande fazendeiro, nenhum canavial, nenhum, né, enfim, não vai querer tirar um pedaço de terra para alugar para você ou para vender para você. Assim, então a localização é muito importante nesse aspecto. Mas bem, então, sendo em vista que você tenha a localidade escolhida, qualquer pedaço de terra serve, você vai ver, né, quanto de capital você vai ter para comprar essa terra e você vai observar algumas características da terra, tá bom?
a gente tem que observar algumas características, tá? Que são elas. Procurar uma terra mais ou menos plana, plana com uma leve inclinação. Por que plana com uma leve inclinação? Bem, o meu terreno não é plano, meu terreno, a maioria dele é tudo quebrado, bem acentuado mesmo. Eu tenho 1 hectare e meio, que é mais ou menos plano, inclinado. No terreno muito inclinado demais, né, a vaca gasta muita energia para ir lá buscar o alimento, para buscar grama. Você não tem como entrar com máquinas, né, para fazer produção de silagem de milho, ou fazer um feno, ou enfim, botar máquinas. É muito ruim botar máquinas, tem lugar que é impossível, tem morros meus aí que é impossível botar máquinas. Então, trabalhar nesse terreno é muito complicado, né? Às vezes é inviável. E para as vacas ir lá, mesmo que você bote pastagem lá, adube bem, a vaca gasta bastante energia para ir lá se pendurar nos penhascos lá, penhasco também não, né? Mas nos morros, para buscar o alimento. E plano, levemente inclinado, porque plano não é muito legal também. As planícies, geralmente, onde é muito plano, quando começa a chover muito, empoça muita água. Então, se você querer fazer o seu manejo à base de pastagens, né, as vacas na pastagem, quando você vai botar as vacas lá, elas vão pisotear muito e vai estragar muito o seu pasto. Mesma coisa em lavouras, né? Se alagar muito, tiver muitos dias de chuva, a planta, né, que você plantar, um milho, ou, enfim, qualquer planta vai começar a sofrer muito, pode apodrecer as raízes, morrer afogado, de fato, né? Então, cuidar muito com esse fator. Então, cuidar terras mais planas, para as vacas não sofrer com andar, né, não gastar muita energia com andar, e um pouquinho de inclinação se tiver. Vai um pouquinho de inclinação, então vai chover, a água vai penetrar bem e o excedente vai escorrer. Então é uma situação ideal. Lembrando aqui que todas as características que eu vou botar aqui é difícil a gente achar um terreno assim que não, é isso aí tudo que eu estou falando. Mas são algumas características que podem auxiliar você, tá bom? Outra, outra, outra característica. Um terreno que tenha poucas pedras, tá? Pedra é um inimigo aí para nós. As vacas não, né? As vacas andam em redor, come aqui, come ali, não atrapalha muitas vacas. Mas mesmo se for em sistema de pastagem, às vezes você vai querer fazer um manejo com o trator, né? A pedra atrapalha com o trator para dar uma virada na terra. Roçadas, roçar com a roçadeira ou mesmo mecanizado, né? Atrapalha muito, né? Então, cuidar com pedras não faz mal, é difícil ter terrenos que não tem nenhuma pedra, né? Tem localidades que não existe, mas tem lugares que tem muita. Então, um pouquinho ou outra não faz mal, a gente até recolhe alguma coisa. Agora, aproveitamentos hoje em dia de terrenos estão cavando, né? Fazem um buraco profundo, empurram todas as pedras lá dentro, enterram de novo, botam uma camada de barro por cima. Então tem várias soluções. Mas quanto menos pedras, né? Melhor vai ser o seu terreno, tá bom? Outra característica é o perfil do solo. Procurar um perfil não muito arenoso. Se um solo for muito arenoso, em questão de quando acontece as secas, né? Muito tempo de seca e sol forte, então toda a planta que vai ter em cima vai sofrer bem mais do que quando o perfil é um pouco mais de barro. E os solos com areia a gente bota adubação e a adubação some muito ligeiro, né? Ele vai embora muito ligeiro, vem a chuva e vai embora muito ligeiro. Então, procurar um terreno que tem uma liga com um pouco mais de barro, bem barrento, barro vermelho é ideal, né? Paraná da vida aí é um barro bem vermelho.
E o meu terreno é meio misto, tem uns pedaços de areia, um outro é um pouco mais areia e barro, e o outro é bem barro vermelho. Onde é o barro vermelho, a planta é bem melhor. Ela aguenta mais a umidade, a gente bota os nutrientes, a adubação aguenta mais, tá? Então a planta responde bem mais em terrenos onde é um perfil mais barroso, tá? Em perfis arenosos, a gente tem como controlar isso com bastante cama, né? Bastante cama verde, faz bem acamado, nunca deixar a terra exposta, né? Outra característica é a água, né? A água é um dos fatores muito importantes na produção de leite. Afinal, a grande parte do leite, né, 90% do leite é água. Uma vaca, ela consome em média de 80 a 190 litros de água por dia. Uma vaca consome. Então, a água tem que ter em abundância na sua propriedade, tá? Seja de rios, seja de nascentes, seja de poço, né? Se você for lá comprar uma terra, se não tiver nenhuma fonte de água dessa, procure, né, alguém da região que fure poços e vai lá e veja se consegue achar poços, veios de poço para furar. Que tem que ter água, né? Não só para água, para a vaca beber, né, para o próprio consumo humano, mas na produção de leite também vai muita água para lavar, né? Lavar os utensílios, lavar o próprio galpão, né? Lavar a sala de ordenha e uma possível irrigação, né? Para você potencializar o seu terreno é bem interessante. Então, a água é muito importante, com abundância, tá? Só ter algum cuidado com os rios. É bom ter rios, mas também tem que entender que se tiver muitos rios, pode complicar. O porquê? Porque tem uma lei de preservação ambiental que diz que a reserva no rios é 15 metros de largura, tá? Então, passa um rio aqui. Aqui passa um rio. 15 metros para cá e 15 metros para cá desse rio, você tem que ter área de preservação. Em muitos lugares, muitas propriedades, se essa lei vier cobrar realmente, muitas propriedades vai ficar inviável. E eu não sei certo se tem uma lei que diz quanto maior o rio, né, maior a margem tem que ser. Então, imagina você se você compra lá uma propriedade onde passa vários rios no meio, né? Então, você acaba perdendo muito e a lei é que você tem que cercar isso aqui, esses 15 metros, e pode deixar um único acesso para as vacas, para o gado tomar água. Era uma lei que tinha, né? Agora, se for mudado, como é que tá, eu não sei dizer certo. Aqui para nós, até agora, não está sendo cobrado ainda. Mas se for botado para cobrar mesmo, então muitas propriedades assim vão ficar inviáveis pelo tamanho de rio, né? Pelos vários rios que estão dentro da propriedade, tá bom? Então cuidar um pouco com isso aí. Não cuidar com os rios, né? Se for, claro, se for uma propriedade enorme, com uma terra enorme, né? Com um rio grande no meio, mas a expansão de terra para os lados é enorme, então não se preocupa muito. Mas se for pequeno e ter vários rios no meio, pode complicar, tá bom? E outra coisa, cuidar com os rios, né? É sobre os alagamentos. Tem vários locais que, quando chove muito, nos rios, dá muito alagamento, alagamentos perigosos. Aqui mesmo, aqui perto em Tubarão, Tubarão, Gravatal, tem umas baixadas lindas aí. Só que ocorreu um alagamento faz um ano e pouco atrás aí. Algum dos inscritos aqui do canal se acompanha, pode dar o seu depoimento aí nos comentários, que perderam alguns animais porque alagou e não tinha para onde transportar esses animais. Até alguns animais estavam já prontos para ser transportados, estavam lá emmangueirados para ser transportados, e veio os órgãos públicos e não deixaram de transportar, porque aqui, para transporte de animais, aqui em Santa Catarina, a gente precisa do GTA, precisa da documentação, e não conseguia tirar na hora. Então, foram proibidos de tirar os animais daquele lugar, e acreditem se quiser, os animais morreram dentro
do cercado, mangueirados eles morreram ali, tá? E outros não tinham para onde botar esses animais. Então, esses alagamentos são perigosos, né? Imagina você fazer a sua propriedade numa planície linda, muito, né, muito fértil, porque onde a planície é fértil, a terra, né? Abundância de água, mas quando dá enchentes, alaga tudo. Onde você vai pôr os seus animais? Né? Ou se ficar semanas alagadas, mesmo que você tiver um lugar mais alto para botar, aonde você vai pegar o alimento, se a sua base for de pastagem, né? Onde você vai pegar alimento para essas suas vacas. Então tem que cuidar um pouco com os alagamentos, tá? Uma característica muito importante a ser visto na sua terra também é sobre a documentação, né? O documento da terra, a escritura da terra. Antes de comprar, antes de pagar, tenha certeza que a terra está legalizada. Tem muita terra enrolada, né? Tem muita terra aí que não tem a certidão, né? A documentação certinha, a escritura certinha. Então procure ter certeza se isso está certinho. Converse com os vizinhos desse terreno. Vai lá e converse com o vizinho. Ô vizinho, ô futuro vizinho, tô pensando em comprar essa terra. Será que está tudo certinho isso aqui? Você aceita eu ser o seu vizinho? Não tem problema de eu ser o seu vizinho? Porque tem casos de desmembramento de terras, né? Vamos supor, eu tenho 10 hectares aqui e eu quero vender 5. Vender 5 para você. Pelo menos aqui no nosso local aqui, para desmembrar esses 5 hectares, todos os vizinhos em redor têm que assinar, tá? Então, se eu tiver um vizinho aqui vai ter que assinar, outro aqui vai ter que assinar, outro aqui vai ter que assinar. Então, esses 3 meus vizinhos aqui vão ter que assinar para conseguir desmembrar. Então, converse com os vizinhos do terreno, vê se vai estar tudo ok, para não ter futuros problemas, né? Tá tudo bem, então, deu tudo certo, você achou o terreno, né, a terra, dentro dessas expectativas, dessas características. Tem várias outras, mas essas daqui são umas das mais importantes. É difícil a gente conseguir tudo dentro dessas características, às vezes consegue, mas o dinheiro, né, não dá que chega, né? Então, mas mais ou menos tentar nisso daqui. Deu tudo certo, comprou, né, documento na mão, vamos trabalhar. Qual que é o próximo passo dentro da tua terra? O primeiro passo, tá? É fazer uma análise de solo, tá? Você vai fazer uma análise de solo. Mesmo não sabendo onde você vai plantar, eu quero plantar pasto ali, quero plantar milho ali, quero plantar um feijãozinho ali, mesmo não sabendo o que você vai implantar naquele lugar, né? Você vai dividir o seu terreno em lotes, em quadras, em pedaços. Vamos supor, aquela lombinha ali é um pedaço, um hectare ali é outro pedaço. Você vai dividir e cada pedaço daquele, cada setor daquele, você vai fazer uma análise de solo diferente. Você não sabe fazer uma análise de solo? Procure um técnico na região, tá? Vá na prefeitura, eles vão lhe indicar um, vá no vizinho, ele vai lhe indicar um. Fazer uma análise de solo de cada pedacinho lá, de cada módulo da sua terra. E com essa análise, então, você vai ver o que você vai precisar investir de adubação, de calagem, tá? Então você vai fazer a análise e até o próprio técnico vai te dizer, lá naquela área lá é melhor você botar um pasto, porque lá a terra é fraca, bem mais fraca. Coloca milho naquela área que o milho lá vai dar melhor, tá? Então, um passo muito importante é fazer essa análise de solo. Às vezes você já pensa, não, já vou botar milho, já vou botar uma pastagem, mas o teu solo está todo degradado, né? Está abandonado. Você vai investir um monte, o investimento hoje em dia é caro e não vai ter retorno. Então, o primeiro passo é isso aqui, tá bom? Pessoal, agora então fica o próximo vídeo, e uma boa dica também para quem quiser adquirir terra, tá? Terrenos, é em leilões. Em leilões que o banco tomou, né? Infelizmente acontece de produtores rurais às vezes financiar o terreno para comprar alguma coisa, fazer algum financiamento e não consegue acabar pagando e o banco vai lá e toma. Então tem vários terrenos, as melhores oportunidades são terrenos de leilões. São terrenos que você consegue às vezes negociar pela metade do preço, tá? Então ficar de olho na sua localidade que você escolheu,
fica de olho lá, converse com alguém da prefeitura, né, ou procure na internet, procure nas corretoras, se vai ter algum leilão, né, alguma coisa assim, e fique de olho que sempre tem boas oportunidades, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje da terra, espero que tenha ajudado a você, e até o próximo vídeo. A partir de agora vai ter uma playlist aqui de como começar na pecuária leiteira, do zero, tá? Então, vai ter uma playlist ali. Se você perder o próximo vídeo ou quiser ver o primeiro, sempre vai estar na playlist aqui do canal. Beleza? Um grande abraço a todos.